Então vamos começar agora com a ficha técnica. E a ficha antes de falar da ficha técnica, vou falar de mim, quem sou eu, tá? Sou Sandra Fiorentini, sou consultora, sou advogada há 35 anos, estou há 25 anos no Sebrae, tá? E sou consultora jurídica e de negócios. E aí a gente fala de gestão de pessoas, sou pós-graduada também em direito de empresa e sou autora, coautora do livro Planejamento Trabalhista, entre outros guias também. Mas aqui o assunto não sou eu, o assunto é vocês, tá? Então, por que, né, é importante ter a ficha técnica? Primeiro, ela permite a elaboração de um plano de ação para impulsionar as vendas de vocês. Muitos de vocês devem estar pensando, mas espera, por que que a ficha técnica pode impulsionar as minhas vendas? Por que a ficha técnica pode reduzir meus custos? Por que a ficha técnica pode aumentar a minha rentabilidade e aumentar a satisfação dos clientes? É isso que nós vamos responder agora. Então, vamos lá. Então, aqui a gente começa, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas a gente começa nivelando o conhecimento, né, para que todo mundo esteja na mesma página. Então, ficha técnica é um documento que descreve detalhadamente as informações do prato. Então, ela vai desde os ingredientes que fazem. Então, vamos supor que eu vou fazer, por exemplo, hambúrgueres. Vocês fazem hambúrgueres, mas eu vou fazer, por exemplo, um hambúrguer de X-salada. Então, na ficha técnica, aí muitos podem falar, Sandra, mas hambúrguer de X-salada? Primeiro, eu preparo o hambúrguer, gente. Quando vocês preparam a própria carne, é um blend de carnes que vai lá. Então, quais as carnes que vão no blend do hambúrguer? Então, eu vou comprar 1 quilo, por exemplo, de alcatra. Eu não sei todas que vão, gente, você me desculpa, mas vamos supor. Compro 1 quilo de alcatra, eu compro meio quilo de acém, estou dando um exemplo. Compro lá meio quilo de bacon. Então, eu vou, trituro toda essa, estou dando um exemplo. Trituro toda essa carne e aí eu vou ter 2 quilos de carne, perfeito? Tá. Então, essa é a ficha técnica. Então, quanto tá? 1 quilo de alcatra ou de patinho, 1 quilo de patinho. Quanto sai 1 quilo de patinho? Depois, meio quilo de acém, quanto sai? Depois, meio quilo de bacon, quanto sai? E aí eu comecei a ficha técnica. Vai um pouco de pimenta, vai, sei lá, outro tempero que vocês colocam na carne. Ok. E aí você tem 2 quilos de carne para hambúrguer, ok? 2 quilos de carne para hambúrguer. E aí tem pessoas que têm hambúrguer de 90 gramas, que é esses básicos que a gente vê da Sadia, tem hambúrguer de 120, de 150, de 180 gramas. Então, qual é o hambúrguer? Não, eu vou fazer hambúrguer smash. Então, ele é mais leve. Então, essa receita eu quero fazer hambúrgueres smashes, que na teoria, né, eu vou fazer hambúrguer smash de 100 gramas. Opa, então 2 quilos de carne vai me render 20 hambúrgueres, só a carne, ok? Então aí a ficha técnica vai te detalhando. E lá na ficha técnica, além das porções, das medidas, vai ter o custo de cada hambúrguer, o hambúrguer só carne, né? Aí depois vai ter o modo de preparo desse hambúrguer. Então eu moo, misturo, não misturo, como é que eu faço? E aí tem o passo a passo. Aí muitos de vocês devem estar pensando, mas isso eu já faço no automático. E aí a gente pensa, você vai ser escravo da sua cozinha o resto da vida? Por quê? Se você crescer, né, você vai precisar de mais pessoas. Hoje vem a Suelen fazer o hambúrguer para você. Ela já sabe porque ela te viu fazendo. Depois de amanhã, daqui 1 mês, 2, vem outra pessoa. Ela vai fazer do jeito que ela achar. E aí o cliente vai sentir a diferença. Então, é essencial para a reprodução. A ficha técnica ela é essencial para a produção em larga escala. Mas eu sou pequeno. Mas é larga escala. Você vende quantos lanches por um dia, num final de semana?
300, 400, 500, isso já é larga escala. O que não é larga escala é eu fazer para o pessoal lá na minha casa, que é 5, 6 hambúrgueres, ponto. Depois, por que ela é importante? Porque ela padroniza o prato, evita desperdício, além de auxiliar na precificação, nos controles financeiros e planeja as compras. Por exemplo, se eu vou ter nessa receita que eu sugeri 2 quilos de carne, todos nós sabemos que na hora que eu fritar esse hambúrguer, ele não vai ficar com 100 gramas, ele vai ficar com 80, porque a carne perde 20% do seu peso. Então, se eu quero ter hambúrgueres que chegue hambúrgueres de 100 gramas no lanche do cliente, eu tenho que ter 2,4 kg de carne, porque aí sim eu consigo garantir que cada hambúrguer terá 100 gramas. E aí só que 2,4 kg de carne é um outro preço. Então, por isso que é importante você fazer a ficha técnica. Também é importante porque ela vai ter padrão, vai ter controle de qualidade, de tamanho. Ah, outro exemplo, teve um período que eu estava fazendo palestra justamente para a lanchonete, e era um período que o tomate estava carésimo, estava na faixa de 12, 13, R$ 14 o quilo. E aí eu falei assim: "Qual é a espessura que o seu funcionário corta o tomate?". Se for um talo de meio dedo, acabou, um tomate dá para 3 lanches. Mas também não pode ser o carpaccio, né, que um tomate dá para fazer 10, 12 fatias. Então, tem que ter um padrão, para que o cliente perceba isso. E aí um exemplo prático, né, que a gente coloca, o importante é vocês começarem a ficha técnica de vocês pelo carro-chefe, pelo lanche carro-chefe. Então é o X salada é o carro-chefe? Ah, é o X bacon é o carro-chefe? Qual que é o meu carro-chefe? Tá? Então, agora que a gente está na mesma página, vamos falar um pouquinho mais. A importância da ficha técnica, tá? É a redução de problemas. Por quê? Não vai ser como o teu funcionário quer, e sim como você determinou o padrão. Então, reduz imensamente a chance de dar errado. Teu funcionário lá na automática, na hora que ele estava fazendo a tal da a carne para o hambúrguer, veio alguém falar com ele, parará, parará, pumba, ele esqueceu de colocar o bacon. E foi lá no automático, fez, preparou. Pode falar, Deise. Se você não conseguir falar, pode escrever no chat, que eu já estou olhando aqui. Então, e aí ele esqueceu. O teu cliente vai falar: opa, tá com sabor diferente essa carne, não tá tão saborosa como antes. Então é importante, porque ela padroniza. E além do que, quantos de vocês aqui, enquanto a Deise está escrevendo, aqui ó, meu carro-chefe é levar em consideração o dog que mais sai, ou o que dá mais lucro? Opa, guarda essa pergunta, Deise. Nós vamos ver já já se o seu hot dog, ele é o burro de carga ou ele é o 5 estrelas. Daqui a pouquinho eu vou responder essa pergunta, tá bom? Perfeito, Deise. Se eu não lembrar, a Suelen me lembra de responder a Deise depois. Tá bom? Feito. Aí, o que que eu vou fazer? Por exemplo, na hora que eu estou ali preparando, quando eu tenho uma ficha técnica, eu já vou saber se vai faltar ingredientes. E vocês sabiam que fazer aquelas compras que são de última hora acaba com a margem de lucro, porque você foi lá, você compra a carne de um fornecedor que te vende a X, você já negociou o preço, você compra o hambúrguer, você compra o pão, tudo. E aí, não tem, faltou um ingrediente. Aí, o que que você faz? Vai no açougue mais perto e compra. Só que a tua formação de preço de venda já foi, porque você estava comprando sei lá, o acém, ou seja lá o alcatra, por R$ 30. E agora você pagou 40. Acabou com a tua formação de preço de venda. Segundo, ela permite identificar quais pratos são mais lucrativos, quais são deficientes, e aí melhorar a sua precificação e gerenciamento dos seus custos. Padroniza a qualidade, porque o procedimento para fazer é o mesmo, ele tem que ser feito igualzinho. E aí propicia o crescimento do negócio, com aumento de eficiência, expansão do cardápio e abertura de novas unidades. É isso que todo mundo quer, né?
Dando sequência aqui, então vamos lá, como elaborar uma ficha técnica? Então, eu vou mostrar o exemplo, vou mandar para quem assistir até o fim e preencher o formulário de diagnóstico. A gente vai mandar o modelinho para vocês, uma planilha que é só preencher de ficha técnica, 2 modelinhos para vocês, tá bom? Então, aqui, primeiro, liste todos os ingredientes utilizados e a quantidade e a ordem decrescente. Então, no hambúrguer, o que é mais caro? A carne. Depois da carne vem o quê? Vem o queijo. Depois do queijo vem o quê? Vem a cebola, o pão. E aí você vai colocando na ordem. Depois, no seu cardápio, né? Calcule individualmente todos os pratos envolvidos, quanto que custa cada prato. Então, você já tem, lembrando, como eu falei anteriormente, eu comprei lá 2,4 kg para fazer 20 hambúrgueres de 120 gramas. E aí, sendo que depois de pronto, ele vai equivaler a 100 gramas. Quanto custa um hambúrguer? Então, você vai pegar o que você gastou na carne, tira, e aí vai dividir por 20, e aí você sabe o preço de cada hambúrguer. Então, você coloca lá, você foi fazer o X-salada. Então, o hambúrguer, o X-salada, custa, vamos supor, R$ 5. Estou dando exemplo. O queijo custa R$ 2. Por quê? A fatia. E aí, quando eu falo a fatia, quanto pesa essa fatia? É uma fatia de 30 gramas. Quando você fala para o cliente que ele quer o dobro de queijo, são 2 fatias. Quem aqui já chegou aí no Subway? Quando você vai lá no Subway, que ele monta teu lanche, é tudo porcionado. Se você fala, quero queijo, ele põe 2 triangulinhos de queijo, desse tamanho. Se quiser mais, você tem que pagar. Por quê? Porque está no custo. Ok? Depois, incluindo a mão de obra, quanto tempo demora para fazer esse hambúrguer, né? Depois, a embalagem, no caso de vocês, ela impacta. Quanto custa a embalagem? E aí você, tendo certeza do seu preço de venda e tendo isso em sistema, você consegue atualizar. E depois você também vai ter o quê? A descrição do passo a passo de como se faz para manter a ordem. E aí, quando o cliente pede, eu quero mal passado, quando eu falo ao ponto e quando eu falo bem passado, tem que estar muito claro quantos minutos a carne fica na chapa e qual a temperatura da chapa. Que nem eu fiz uma consultoria numa pastelaria e ela tinha um problema. Todos os pastéis saíam encharcados. Por quê? Porque o óleo não estava na temperatura adequada. E aí, o que que as meninas faziam? Elas desligavam a máquina de fritar do pastel, e aí quando o cliente chegava, ela ligava. Só que o cliente quer o pastel frito na hora. Então, o que que ela deveria fazer? Deveria deixar numa temperatura mediana, para quando o cliente chegasse, ela aumentava, isso dependendo do tempo que demoraria para chegar à temperatura adequada, e aí fritar o pastel. Lógico que o público começou a diminuir, porque ele estava comendo massa crua, horroroso. Quem quer um pastel quer aquela massa crocantinha, cheio das bolinhas. Isso é com uma temperatura adequada de óleo. Bom, seguindo aqui, tá? Tá claro para vocês, pessoal? É só colocar aqui. Se está claro, dá o joinha aí para mim, para ver se estou no caminho certo. Vocês estão entendendo? Ih, só teve um que entendeu, 2. Eba! Aí, perfeito. Padronização e relacionamento com o cliente. O que que significa padronização e que isso tem a ver com o cliente? Porque quando o cliente foi no seu estabelecimento, ele comeu um hambúrguer lá, todo uma carne Angus, com queijo, por exemplo, com queijo que eu adoro, gruyère, é gourmet, com queijo gruyère, com cebola caramelizada, né? Eu gostei desse prato, eu quero comer de novo. E aí passou um tempo, eu voltei lá e levei uns amigos. Eu chego lá, não é a mesma coisa. Por quê? Porque não houve padronização. Desde da pré-preparo da própria carne, tá, do hambúrguer, como o preparo do hambúrguer. E o lanche veio todo estrupiado, veio todo assim torto, caído,
faltou tomate, o tomate estava taludo, não estava no ponto certo, significa o quê? Que eu não vou voltar. Então, quando a gente fala de padronização, é padronização desde o preparo, da montagem e da apresentação no prato. E aí eu consigo fidelizar o cliente, tá? Então, aqui. E ainda a ficha técnica, gente, é uma ferramenta de capacitação. Porque quando você contrata um chapeiro, quando você contrata um cozinheiro, vocês sempre procuram pegar com experiência. Mas vem com experiência, mas vem com vícios também. E aí, dentro do meu estabelecimento, é como eu falo: a casa é minha, a regra é minha. Dentro do seu estabelecimento, a regra é sua. Ah, mas lá na outra lanchonete, sim, lá você fazia assim. Aqui você vai seguir esse padrão. Você vai fazer segundo o padrão e eu vou experimentar, tá? Outra coisa, é sempre importante, quando você não, vocês aqui, a maioria, tem alguém que não é delivery, que tem salão também? Se tiver alguém que tem salão, é só fazer isso aqui para mim, tá? Ok, tem aí alguém que tenha salão também. Mas tanto a pessoa do salão, quanto aquele que fica no telefone recebendo os pedidos, essa pessoa tem que conhecer todos os pratos. Ah, mas eles conhecem, abre lá o sistema e sabe. Não, porque às vezes o cliente liga e fala: "Ai, o que que é esse hambúrguer de mushroom?" Mushroom é o, como é que chama? Eu vou montar um salão, Zaqueu, é isso aí. Sucesso para você. Agora mais ainda, né? Então, o mushroom é o cogumelo. E era um hambúrguer de mushroom. E eu perguntei para o garçom. Aí ele falou: não sei, porque vem ali assim no pão. E aí eu falei: você pode perguntar? Aí, Zaqueu, você pode perguntar? Aí sim veio lá, o dono explicou que era um hambúrguer, né? Na realidade não era de carne, era feito de cogumelo, que ele era empanado, que tinha queijo, etc. Aí eu entendi. Então, tanto quem atende o telefone, ou se você tem salão, quem está no salão, tem que conhecer todos os seus pratos, e conhecer não pelo nome, de como ele é feito. Então, uma ferramenta de treinamento é chegar, pegar o seu chefe de cozinha, o seu hamburguero, o seu chapeiro, e ele vai fazer um hambúrguer de cada sabor para a sua equipe. E você divide lá irmãmente em vários pedaços. Então, ele vai falar: olha, primeiro, a nossa carne é feita com um blend de carne X, Y, Z, com bacon, etc, etc, etc. E ela é frita ao ponto, ela tem que ficar exatamente 3 minutos na grelha, na chapa, tá? Tem também, se ela for mal passada, ela fica 2 minutos. E se ela for bem passada, não pode ultrapassar 5 minutos, senão vai ser queimada. Então, aí o seu chefe, o seu hamburguero está lá explicando. Falou: o queijo é assim, 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 etc. Vai colocar os tipos de queijo, qual a espessura, tudo. E aí ele vai falar: e aí nós temos o molho da casa, a maionese da casa, etc. e tal. E cada um vai experimentar um pedacinho daquele lanche. Porque se alguém perguntar por telefone, eu falo: ai, não sei, qual que você me sugere? Aí vem outro pulo do gato. Eu quero aumentar, porque isso aqui é ferramenta de vendas, relacionamento e vendas. Aí, se ele já experimentou todos e ele sabe que se conseguir, por exemplo, você pode estabelecer uma meta. Olha, o produto, né? Como a Daisy perguntou, o produto que dá mais lucro é esse que eu quero vender mais. Então, indica mais esse produto. Olha, é preferencialmente, se hoje a nossa média de vender o produto, vamos supor, o hambúrguer de mushroom, que me dá uma alta margem, mas esse é muito específico, né? Mas vamos falar ali o hambúrguer de Angus. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele dá uma margem boa para vocês. Então, vocês vão falar: olha, nós vendemos o mês passado 300 hambúrgueres de Angus. A meta é vender 400. Se a gente atingir a meta, cada um vai levar um hambúrguer para casa para a família, 2 hambúrgueres para casa para a família. Opa, aí o pessoal vai, ó, entenderam? Que isso é ferramenta. E durante as reuniões, faça sempre degustação. Seguir rápido aqui, que eu estou vendo que não vai dar tempo. Ficha técnica operacional. Então, ali tem
aqui tem até uma figurinha, então tem o nome do prato, listar os ingredientes, tempo de preparo, métodos utilizados para preparação, equipamentos empregados, número de colaboradores envolvidos, ou seja, eu estou lá para fazer um hambúrguer, então tem um que fica na chapa, né, e o outro que monta e o outro que emprata, por exemplo, né, e o outro que manda, que põe na embalagem para entrega, que é a expedição. Depois, número de colaboradores envolvidos, o tamanho da porção e o rendimento. Lembram que eu falei que tem hambúrguer de 100 gramas, de 150 a 180? Então, isso você vai ter que estar apresentado lá de forma separada. O preço e o custo dos insumos para fazer aquilo, fotografia, porque você quer que o cliente receba exatamente o que ele viu na foto do seu aplicativo, do seu cardápio visual, não o lanche todo, né? E ainda já cheguei a receber hambúrguer, que acho que o motoboy estava fazendo assim, que ele chegou assim, a parte de baixo estava aqui, a de cima estava toda caída, né? Aí já virou uma miscelânea na caixinha. Depois, o custo final do prato, preço de venda sugerido e instruções específicas do preparo. Isso é uma ficha técnica. E lá, como vocês vão ter todos os custos e a sugestão de preço de venda, você vai começar a ver qual é o valor do CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, se você sabe, por exemplo, que custa cada hambúrguer sai por R$ 5, mais o pão, mais o queijo 30 gramas, mais o tomate, mais o alface, mais a maionese, mais o molho, você vai saber, mas de maionese quanto é? Você vai pesar, vai pegar a espátula, o tanto que vai no pão, vai pôr um copinho de café e vai pesar na balança, quanto vai? Por quê? Se o teu colaborador pôr muito, você está tendo prejuízo. Se ele pôr pouco, o cliente reclama, ok? Depois, ficha financeira. A ficha técnica tem outra finalidade, que é a gestão financeira. Então, primeiro, você vai ter o histórico de consumo, quantos hambúrgueres foram consumidos no mês passado, previsão de venda futura, se vai ter alguma data comemorativa, se você vai fazer alguma promoção, se você vai fazer algum combo, formação de preço de venda e qual a margem. Quando você tem uma ficha técnica com todos os insumos, e o quanto custa cada lanche, cada sanduíche que você fez, você sabe qual a margem de lucro que você tem por aquele produto. E são indicadores para engenharia de cardápio que eu já vou falar. Controle também de perdas, quanto, por exemplo, a carne vocês sabem que perde 20%, tanto o frango, quanto a carne bovina, quanto a carne suína, sempre tem em torno de 20% de perda. E controle dos estoques. Se você sabe que essa semana aqui você teve, saiu 300 hambúrgueres e que para isso você comprou 10 quilos, vamos supor, 35 quilos de carne, você sabe que você tem que ter isso de insumo lá, ok? E aí, quem puder ter um software de gestão, né, isso ajuda bastante também. Tem alguém aí com o microfoninho ligado? Quem é? Quem é? Quem é? Deixa eu ver, o Alexandre Argos. Isso, obrigada. Tem 2 Alexandres aqui. Aí, isso, obrigada, Alexandre. Aí. E aqui, em relação à ficha técnica, alguém tem alguma pergunta? Porque a cada assunto que eu for abordar, eu vou abrir para perguntas, porque nós falamos de ficha técnica. Depois eu vou falar de engenharia de cardápio, depois eu vou falar de princípio de Pareto. Ninguém tem dúvida? Está claro para vocês a ficha técnica? Então vamos passar adiante. Depois, engenharia de cardápio. Essa é uma outra parte também que eu gosto. E aí, como eu falei, vamos primeiro uniformizar o conhecimento para ir adiante. O que que é engenharia de cardápio? É a técnica de organizar os pratos. Ah, aqui, ó, perfeito, o Alexandre, perfeito. É uma técnica de vocês organizarem os pratos de forma estratégica, visando aumentar as vendas, né? E aumentar o lucro também. Também usado, né, como estudo da lucratividade dos pratos, popularidade dos pratos. Por exemplo, eu tenho lá
um hambúrguer, né? Como a Daisy falou, eu vou colocar o prato que dá mais lucro ou o que mais vende. Então, vamos supor que eu tenho lá o, o, vamos supor, como é que fala quando é só o lanche? Está no slide 11, Alexandre, perfeito. Ah, hambúrguer, o X, né? Que é só a carne e o queijo. Um cheeseburger, ó, fiquei pensando em cheeseburger, né? Cheeseburger, tem lá o cheeseburger. O cheeseburger custa lá R$ 15, vamos lá, com carne 100 gramas. Estou dando um exemplo. E esse cheeseburger, ele sai muito, mas me dá uma margem muito pequena, né? Porque o preço dele já está enxuto. E eu tenho também o X salada bacon. Aí ele vai bacon, aí ele vai salada, ele vai tomate, vai o alface, é uma carne já com 150 gramas. Mas esse produto ele é um pouco mais caro. Então, e a minha margem de lucro é melhor nele. Então, eu preciso popularizar mais ele. Então, vocês vão conseguindo entender. Outro ponto importante da engenharia de cardápio é destacar no seu cardápio os pratos que têm maior margem. Então, nele, você detalha mais o descritivo. Entendeu? Você deixa ele numa posição, uma foto melhor, numa posição de maior destaque, que a gente já vai explicar aqui. Isso vai incentivar as vendas desses itens específicos. Então, e também pode ser uma ferramenta de fidelizar seu cliente. E aí vamos dar alguns exemplos práticos, né? Então você pode criar ofertas para aumentar as vendas no seu estabelecimento. E aí, objetivo simples da engenharia de cardápio. A ficha técnica, primeiro, ela tem o objetivo de ver exatamente o custo da mercadoria vendida, do porcionamento, né? As gramas da carne, do queijo, o alface, o tomate, cebolas, etc. A quantidade de maionese, tudo é porcionado. E o custo disso e como se faz para manter o padrão. Já a engenharia de cardápio, ela quer ver o quê? Ver os custos do cardápio, tá? Depois, verificar a popularidade, porque você vai ter um cheeseburger, tá? Que ele é vendido, mas ele vende muito e a tua margem é pequena. Esse daí a gente vai chamar lá na frente de burro de carga. E eu tenho um hambúrguer de mushroom ou um hambúrguer de Angus, tá? Que ele custa mais e me dá maior ganho. Então, esse eu quero destacar no meu cardápio. Considera a popularidade, analisa a quantidade Uma vendida doutora Sandra. Oi, pode falar. Nada não, só vi que era a senhora. Ah, tá, A você já me Magda do conhece? Black Burger. É. Ah, tudo bem, Magda? Desculpa o Bem-vinda. atraso, estava no supermercado fazendo as Aí, compras. olha aí. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Depois, posicionamento, né, na matriz da engenharia de cardápio, que nós vamos ver já já, e são adotadas estratégias corretivas para você preparar, para você organizar. Então, é também uma outra técnica que a gente está ensinando vocês aqui. Depois, maiores desafios da engenharia de cardápio. Primeiro, monitoramento da margem de lucro e das preparações, que isso é sempre com base. Ô, Magda, você desliga o seu microfone, por favor? Obrigada. Aí, o monitoramento das margens de lucro e das porções. Receituário e ficha técnica. Isso não tem como não ter, porque já aconteceu em estabelecimentos de o cozinheiro já está na casa há mais de 10, 12 anos, né? Ou mais até esse caso. E ele que fazia tudo, mas estava tudo na cabeça dele. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente e morreu. O dono ficou no desespero, porque tudo era na cabeça dele. E aí? Não estou dizendo que os cozinheiros de vocês vão morrer, mas aí pode tirar férias, pode ficar doente, né, gente? Pode pedir demissão, você pode mandar embora, e aí você não é refém. Depois, também desafios, controle dos fornecedores. É sempre importante você ter mais de um fornecedor e manter relacionamento com eles. Então, microempresa costuma comprar sempre dos mesmos. Então, procure diversificar.
por preço e qualidade. Então, é o momento que você consegue melhorar isso. Mas ter vários fornecedores. Então, você vai ver se o fornecedor entrega o produto que você pediu, o prazo de entrega desse fornecedor é de suma importância, porque vocês trabalham com produtos perecíveis, né? Isso, Alexandre, ninguém pode monopolizar o processo tem que estar escrito. Se ele está escrito, eu posso não fazer com a mesma galhardia, com a mesma eficiência que a Suelen faria, o sashimi, o sushi, né? A gente brinca aqui. Mas eu vou saber fazer o mais próximo possível, porque tem o passo a passo, vou seguir, tem a foto. Então, isso está no papel, é ferramenta que dá vida para vocês e autonomia. Depois, controle de fornecedores, procurar desenvolver 2, 3 fornecedores. Por quê? Eu tenho fornecedor Y, se me dá problema com um, eu tenho os outros 2. E sempre está buscando abrir novos fornecedores, para você não ficar refém, porque ele aumenta, tá? Isso, Alexandre, 3 P's, isso mesmo. Depois, manutenção dos níveis de vendas. Vendas, a lucratividade acima da média, a qualidade conforme determinado. A manutenção dos níveis de vendas, de qualidade e de lucratividade. Por isso que é importante a engenharia de cardápio. Reposicionamento ou retirada do cardápio. Vamos supor que você tem um produto, como aconteceu com o pessoal do AFL e do PDL, de alimentação fora do lar, dos 2 programas que nós estamos rodando, que é um restaurante nordestino, e ali ele, quando fez a engenharia de cardápio, né, e fez a ficha técnica, ele viu que a codorna, que é um hábito, né, da comida nordestina, vender codorna, custava, o preço dela era equivalente a 65%, ou seja, o custo da mercadoria vendida da codorna é 65% do preço de venda. E o trabalho de fazer era 3 vezes maior o pré-preparo da codorna do que qualquer outro prato. E aí por que ele não tirava? Porque a mãe dele, que já está no restaurante há mais de 30 anos, tinha um apego com a codorna. Falava, vai vir um cliente lá não sei da onde para querer a codorna e eu não tenho. Aí ele, com números, conseguiu mostrar para a mãe dele que a codorna era o abacaxi, porque ela saía pouco, dava pouco lucro e muito trabalho para fazer. E aí ele conseguiu tirar, né, a codorna do cardápio. Depois, 2 perguntas essenciais na engenharia de cardápio. Esse produto é popular para o nosso cliente? Primeiro, você vai verificar quanto que vendeu cada item do seu prato, do seu cardápio. Aquele produto que vender menos, opa, os clientes não gostam muito. E aí você também vai ver o item que é lucrativo para o seu empreendimento. Quais são os produtos do seu cardápio que geram maior lucro para o seu estabelecimento? Então você tem que ter essas 2 respostas. Qual produto, tá, é mais popular junto aos nossos clientes, ou seja, aquele que vende mais, e qual produto é mais lucrativo para o meu estabelecimento. Aí você está começando a fazer engenharia de cardápio. Seguindo aqui, ó, comece organizando as informações. Então, aqui eu coloquei exemplos, né? Mas aqui, prato 1, ou pode ser considerado lanche 1. Quantidade vendida no mês, 70. Preço de venda, 13,40. Aqui, gente, não vamos ver, os preços aqui são preços hipotéticos, tá? Então, não é a realidade, mas são valores hipotéticos para vocês entenderem. Porque imagina se eu tivesse que fazer atualização de preço de venda de todos os pratos que eu coloco aqui. Primeiro que eu nem restaurante tenho, né? Então, já viu. Então, a gente faz aqui preços hipotéticos, tá? E ele vendeu 70 unidades, custa 13,40 o preço de venda, e o custo da mercadoria vendida é 3,70. Total que foram vendidos, 938. Total dos custos, qual foi a margem de lucro? R$ 9,07. Opa, tem uma margem razoável. E aí eu tenho o total da margem de lucro. E assim eu faço com todos os pratos. Se vocês observarem aqui, ó, o prato 3, ele vendeu 185, tem um custo de 15,70, tem um preço de venda 15,70, um custo de 4,50, tá?
E aí tem uma margem de R$ 11. Então, ele está aqui entre os 3 tops, tá? Que é o prato 2, 3 e 4. E aí tem o percentual. E aqui, na última coluna, na marronzinha, na coluna verde, você vai ter média da margem de lucro. Então, qual foi a média da margem de lucro? Tá? R$ 10,79 no prato 1, estou dando um exemplo. Qual foi a média, o prato médio da porcentagem, o ponto médio da porcentagem de vendas? Ou seja, quantos pratos, em média, foram vendidos daquele produto, tá? Em relação à venda total. E aí, está aqui o maisinho e o menusinho, tanto da coluna X ou Y. Aí, vamos seguindo, não é só aí. Então, vamos lá. O que tem que ter numa engenharia de cardápio? Primeiro, quantidade de vendas, número de vendas efetuadas no período. Vocês vão estabelecer por mês, por semana, por semestre. Aí vocês vão colocar aqui quantidade. Ah, esse aqui não está hoje. Eu ia querer o. Eu gosto dos. Ah, não dá para pôr, mas tá bom. Aqui. Depois, o preço de venda, que está na segunda coluna. Depois, o custo, tá? Obtido com a elaboração da ficha técnica. O custo de cada prato. Se possível, pôr a tela está aqui. Vocês estão enxergando a tela? Alguém está com problema? Para ver? Hein? Na tela. Pessoal, como que está tá na aparecendo tela. para vocês? Ah, aqui eles estão falando para mim procurar o normal aqui. Eu acho que está procurando o lapisinho aqui. Eu tenho assim, sempre eu olho o lápis, mas hoje não está. Ah, o Zaqueu não está vendo. Mas alguém não está vendo? Pessoal, está na tela do Comece Organizando as Informações, Sandrinha? Isso, no slide 15. Todo mundo Tá. está vendo? Sandrinha, só te avisando, eu tô com o meu chat travado, tá? Então, se Tá você bom. vê o pessoal falando, o Pode meu deixar. chat tá travado aqui no travado. computador. Só o chat, Aí, tá? ó, Zaqueu, se só o seu estiver sem você conseguir ver, o que eu te sugiro? Saia da sala e entre novamente. Às vezes é um problema ou da sua internet. Ah, agora apareceu. Beleza, beleza, Zaqueu. Então, todos aí firmes e fortes, então vamos continuando aqui, tá bom? Aqui voltando. Depois, aqui já estamos no exemplo de baixo, né? Total das vendas, né? Vocês vão colocar aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta coluna o total de vendas. E depois o total de custos. Então, é assim que vocês vão elaborar a engenharia de cardápio. Por enquanto, pode não estar fazendo sentido para vocês, mas já já vocês vão fazer. Depois, qual foi, continuando ainda na tabelinha, né? A margem de lucro. Qual foi a margem de lucro individual de cada prato? Tá? Aí, aqui, depois, margem total de lucro. Como que eu vejo a margem total de lucro? Eu vou pegar o total de itens vendidos, vezes o total da margem de lucro, eu vou achar o total das vendas daquele mês ou daquela semana daquele produto. E quanto isso representa nas vendas, tá? Então, aqui, ó, 10,79. Depois, a margem de lucro, que é o valor obtido da margem de lucro multiplicado pelo número de pratos vendidos. E depois, o percentual, né, de vendas, que é obtido pela participação das vendas de um determinado prato em relação ao total de todos os pratos, de todas as vendas. Então, por exemplo, o prato 1 foi responsável por 7,79 do total das vendas, ok? E aí vocês vão receber o material, aí vocês imprimem, vão fazendo bonitinho, tudo, vão acompanhando passo a passo. E aí, vamos lá, começa organizando as informações, tá? Então, eu tenho, ó, média das margens. Então, eu vou pegar o valor médio do lucro por prato, que eu falei, depois obtido com a divisão do total da margem do total da margem de lucro pelo total de pratos analisados. Ou seja, se eu tenho 5 pratos e o total
de margem de lucro foi de 50,75, dividido por 5 pratos, que é o que nós temos aqui, eu vou ter um percentual, né, a margem média de lucro de 10,15 nesse prato. Depois, ponto médio de vendas, é a porcentagem da média de cada prato na participação total, ou seja, pego 100 pratos, que é o total que eu tenho, sempre começa por 100. Pego o número de pratos vendidos daquele sabor, divido por 70, e aí eu vou chegar num outro percentual. Considerar 100% como número total. Aí você divide pelo número de pratos avaliados, tá? Que são 5. E aí tem uma margem de segurança. Por que essa margem de segurança de 0,70 ou equivalente a 70%? Porque envolve uma variação de quantidades. Porque pode ser que tenha um mês que você venda mais um prato, outro mês você venda mais o outro, uma semana você venda mais o prato, outra semana você venda mais o outro, e aí você consegue, fazendo vezes 70% ou 0,70, você consegue chegar a esse ponto de equilíbrio. Mas, seguindo aqui, isso aqui na hora que vocês pegarem e começarem a simular, né? Então, por exemplo, média das margens de lucro, está aqui na faixa verde. E depois, ponto médio do percentual das vendas, o quanto cada prato representou nas vendas. Por exemplo, o prato 1 representou no total das vendas 10,79. O prato 2 representou nas vendas totais, tá? Em percentual de vendas, 20,80%. Então, você vai calculando dessa forma, porque eu preciso saber a importância de cada prato no meu faturamento e quanto mais ele sai. Opa, aqui. E agora eu quero organizar essas informações com vocês. Vocês já fizeram todas as continhas, mas vocês podem até não utilizar aquela tabela, mas a ficha técnica tem que existir, porque pelo menos com base na ficha técnica e no lucro de cada prato, porque a ficha técnica tem que ter o custo da mercadoria de venda e o preço de venda, ou seja, o hambúrguer custou para mim fazer R$ 10 e eu vendo esse hambúrguer a 25. Então, eu tenho que saber o custo de insumos, tá? E o preço de venda. Lembrando que o ideal, não é que é regra, é que, em média, o custo da mercadoria vendida gira em torno de 30% do preço. Por quê? Os outros 70% é para cobrir custo fixo, que é água, luz, telefone, aluguel, condomínio, folha de pagamento, encargos sociais, honorário de contador e prolabore. Também pagar o imposto e ainda também sobrar um lucro. Por isso que o CMV ideal é equivalente a 30% do preço de venda. Ah, Sandra, então se eu paguei vamos supor, se eu paguei R$ 10 de matéria-prima, de custo da mercadoria, eu posso vender a 30? Não, não é assim que faz a conta. Não é vezes 3, vezes 2, tá? Porque eu não sei qual que é teu custo de fixo. Eu não sei qual é teu custo variável, quanto você gasta em embalagem. Então, tem que estar na ponta do lápis, não é achismo. Nós não estamos brincando de achar, que ninguém está brincando ser empresário. Tem que saber isso certinho. E aí, eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui. Então, o que nós chamamos de burro de carga? Aquele produto que vende muito, por isso que ele tem um maisinho aqui. Em compensação, o lucro dele é baixo, que é o menos. Esse é o burro de carga. Ele vende muito, mas o lucro é muito baixo. Mas você não pode tirar ele do cardápio, porque ele é popular. Eu tenho também o produto estrela do cardápio, porque ele vende bem e dá uma boa margem de lucro. Eu tenho, então esse aqui também não vou tirar, vou manter ele sempre alerta. E aí, eu tenho que estar atento sempre aos custos, ao CMV desse prato, sempre. Aí eu tenho também o produto que ele dá uma boa margem, mas ele vende pouco. Será que ele vende pouco porque ele não está em destaque no cardápio? Será que ele vende pouco porque ele não tem um detalhamento de como ele é? Será que ele vende pouco porque o garçom não incentiva? Será que ele vende pouco porque ele está escondidinho no cardápio? E eu tenho
o famoso abacaxi, que é a tal da codorna que eu dei exemplo antes. Ou seja, ela vende pouco e dá uma margem de lucro muito baixa. Por que eu vou manter esse produto no cardápio? Porque tem um cliente que vem a cada 2 meses aqui e quer comer aquele produto. Gente, a empresa de vocês não vive por um cliente, tá? Então, é tirar o abacaxi do cardápio. Por quê? Vocês trabalham com mercadoria perecível. Então, se você tem um estoque muito grande, se você tem um operacional muito grande para um produto que sai pouco e dá pouco lucro, você imagina que você pode estar tendo prejuízo com tudo isso. Então, com base na ficha técnica, verifique o custo da mercadoria vendida, que é o CMV. Veja o percentual que o CMV representa em relação ao preço de venda. É o que eu falei, o ideal, não que seja a regra, é que ele não seja superior a 30%. Aí você fala, Sandra, mas e se ele for, por exemplo, em relação ao preço de venda, se ele for equivalente a 35%? Aí você tem que pensar, para que eu não tenha, ou 40%, para que eu não tenha prejuízo, quantos pratos desses, quantos lanches desses eu tenho que vender para que eu encontre o meu ponto de equilíbrio? Porque ele pode me dar uma margem boa, mas eu vendo ele pouco. Então, se eu tenho ele me dá, ele custa para mim 40%. E eu vendo, eu tenho que vender muito mais para ter a mesma margem do que aquele que eu tenho um CMV de 30. Depois, levante o volume de vendas dos lanches individualmente. Em seguida, faça a classificação de acordo com o cargo. Quando você viu o custo da mercadoria vendida e o percentual dele em relação ao preço de venda, você já vai ter o percentual do CMV. Então, se é 30, 35, 25, se é 40, se é 50. Aí, você já vai saber se ele é um prato lucrativo. Você vai dar um maisinho lá para ele verde. E aí, depois você vai levantar o volume de vendas. Com o volume de vendas, aí você vai enquadrá-lo. Se ele é um burro de carga, se ele é um estrela, se ele é um menino prodígio, que você vai precisar incentivar mais as vendas, ou se ele é o abacaxi. Em seguida, fazendo essa classificação aqui, tá? Depois, vamos lá, organizando. O prato estrela, mantenha sempre no cardápio, aí nós estamos falando de engenharia de cardápio, mantenha sempre, tá? Uma boa visibilidade, né, desses lanches. Se possível, aumente um pouquinho o preço no momento certo e observe se cai as vendas ou não, ok? Porque ele é um prato estrela, ele vende bem, a margem é boa. Então, se aumentar um pouquinho, você vê como que fica o comportamento do cliente. Faça sempre sua manutenção e controle dos itens, porque ele é um prato que te levanta o faturamento e te dá lucro, tá? Aí vocês vão enquadrar aqueles pratos que dão boa margem e vende bem. Depois, o burro de carga. Esse é o que eu falo, vende bem, mas o lucro é pouco. Então, procure aumentar a margem de lucro, negociando, tá, com os fornecedores para baratear os insumos sem perder a qualidade. Procure, né, reduzir os custos. Uma boa solução, né, para aumentar o desempenho desse prato também, do burro de carga, porque ele é o queridinho, é aumentar um pouquinho, gradativamente. Às vezes você aumenta R$ 1, R$ 1,50, R$ 2, e se ele vende muito, faz toda a diferença no final, né? E faça sempre a manutenção e controle, porque ele é o queridinho do teu estabelecimento. Segundo, menino prodígio. Ele te dá uma boa margem, mas ele não sai muito. Então, procure, né, os itens que se enquadrem aqui como menino prodígio, procure torná-los, né, mais atrativos no cardápio, comece a divulgá-los mais, coloque uma descrição mais detalhada dele na engenharia, no cardápio, que é para dar água na boca, porque quando o cliente está lendo a descrição, ele já está salivando. Ele já está falando, nossa, eu quero isso. Então, procura ser mais atraente na descrição desse aqui, que te dá uma boa margem, mas não está vendendo tanto. E aí, até faço uma pesquisa com os clientes, né? Ah, se eu gostou do lanche, o que o senhor gostou? O que a gente poderia melhorar?
Por quê? Ele te dá uma boa margem. Vamos ver, às vezes são detalhes que você corrigiria e que vai elevar ele a 5 estrelas. Depois, torne mais atraente, dando visibilidade e oriente a sua equipe de atendimento a procurar descrever, enfatizar e oferecer mais esse produto, porque você está aumentando o seu faturamento. Depois, o abacaxi, gente. Aí, maior visibilidade no cardápio? Não. Tente diminuir a visibilidade no cardápio, tente reduzir os custos, ou agregue outros itens se você entender que vale a pena manter ele. Crie estratégias de venda para aumentar, né? Tanto aumentar o lucro, como aumentar a visibilidade. Mas faça uma pesquisa com o cliente. Se for o caso, avalie a possibilidade de tirar ele do cardápio, né? Então, o que aconteceu no caso da codorna foi que ele fez uma pesquisa entre os clientes, né? Durante 15 dias, se alguém já tinha experimentado a codorna e se teria interesse em experimentar a codorna. E aí ele viu que o cliente não aceitava, não gostava assim. Ele teve lá 5% de pessoas que falaram que talvez experimentariam a codorna. Ou seja, ele fez a pesquisa, acho que com 40 ou 50 clientes. 5% disse que talvez experimentaria. Gente, se não vende, o outro fala que não quer, por que que eu vou deixar, né? É um produto abacaxi, tem que tirar. E aí, dicas do projeto do cardápio. Então, aqui, destaque os produtos e não chame atenção para os preços. Então, normalmente o pessoal põe o cardápio e na coluninha aqui da esquerda coloca o preço. Procure colocar o preço no final da descrição, não numa coluna de preço, porque o cliente tende a procurar o mais baixo. Então, quando você faz a descrição e o preço fica só no final do descritivo, não numa coluna à parte, você obriga o cliente a ler tudo que vai no prato para depois ele ver o preço. Evite colocar os preços numa coluna à direita para não chamar atenção e o cliente escolher o mais barato. Evite também números redondos. Procure usar R$19,90, R$24,90, então sempre produtos mais quebrados. Chame atenção na descrição dos pratos que você quer vender mais. E ainda isso daqui é um estudo. Os itens das 2 primeiras linhas e últimas normalmente são lembrados pelos clientes. Então coloque nesses 2 espaços, nas 2 primeiras linhas e nas 2 últimas, tá? Vai ser liberado sim, Zaqueu, vai ser liberado em PDF, tá? E aí, vocês vão colocar, opa, eu estou no slide dicas do projeto, Zaqueu, ok? Se você não estiver, você sai e entra novamente. E aí, procure colocar nas 2 primeiras linhas os produtos com mais lucro, com mais margem, e nas últimas linhas também. Faça a descrição mais detalhada, dê água na boca do cliente, coloque boas fotos, tá? E atenção no tamanho das letras, ok? Slide 23, isso mesmo. Aí, a Suelen já escreveu aqui. Projeto do cardápio, tá? Então, no projeto do cardápio, para aumentar as vendas de um item mais lucrativo, aqui são dicas. No cardápio, coloque a descrição bem apetitosa e detalhada. Então, se você vai, olha, a carne Angus de primeira qualidade, ela é feita na chapa ou no carvão, se for na chapa com a temperatura de X graus, né? E ela é acompanhada de folhas selecionadas de alface, ela é acompanhada de molho especial que é feito com ervas finas, etc, etc. Então você vai queijo de primeira, queijo suíço, ou queijo cheddar, ou queijo emmental, ou queijo gruyère, ou queijo Masdam. Já estou com água na boca. Já deu para perceber que eu gosto de queijo, né, gente? E aí, perto de um prato, aqui, ó, aumentar as vendas de um item mais lucrativo. Então, faça a descrição apetitosa. Depois, perto de um prato barato, use menos adjetivos. Ou seja, ele é barato, então, assim, se uma pessoa, se ela quiser, ela vai comprar, mas não que você incentivou. Induz o cliente a escolher o mais caro. Então, isso é engenharia do cardápio. Agora, em relação às perguntas de engenharia do cardápio,
Tudo joinha ou a gente tem perguntas aqui? Se tiver tudo ok, é só fazer isso. Se quiserem perguntas, façam isso. Levante a mãozinha, tá bom? Ok? Aí, tudo joinha, beleza. Só teve um joinha, o pessoal deve estar em Nárnia aí, né? Porque ninguém falou nem sim nem não, muito pelo contrário. Aí, mais um. Beleza, pessoal. Vamos lá. Aí, agora sim, agora vocês estão acordando, né? É isso, eu quero ver vocês participando, gente. Porque senão eu fico aqui sendo uma. Aí, ótima didática. Obrigado, Alexandre. Senão eu vou ficar aqui só falando aqui para uma tela, sem ver ninguém. Mais uma aqui. Agora, o que eu quero fazer para vocês? Querem aumentar mesmo o lucro de vocês? Obrigada, Alexandre. Vocês querem aumentar mesmo o lucro? Por quê? Primeiro, vocês falam assim, poxa, Sandra, eu tive um restaurante que ele tem 50 pratos, ele tem 200 drinks, pelo amor de Deus, eu falei para ele, isso é só Jesus na causa, né? Aí eu falei para ele, falou, vai dar muito trabalho. Trabalho dá. Aqui, quando vocês vieram para cá, ninguém falou que não ia dar trabalho, ok? Trabalho dá, mas eu vou ensinar vocês o que é o princípio de Pareto, principalmente em estabelecimentos de alimentação fora do lar. Por quê? Vamos supor que você tenha ali 40 sabores de hambúrgueres e de petiscos. Poxa, se vou fazer tudo isso dos 40, vai ser complicado, eu não tenho tempo, eu sou equipe, eu passo, lavo e cozinho. Aí isso no exemplo para as mulheres, para os homens, eu chuto a bola para o gol, sou o goleiro e gandula que vai buscar a bola. Como é que eu vou fazer isso? Isso dá trabalho. Então vamos lá. O que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto é uma técnica que consiste em concentrar os esforços em 20% dos itens que geram 80% dos resultados. Então, vocês vão pegar ali dos produtos, vão puxar lá no sisteminha de vocês, quantos produtos representam 80% do teu faturamento. Via de regra, tá? Não passa de 10 a 15 itens. No caso de vocês, que o número de lanches é menor, se chegar a 10 itens é muito. Então, vocês vão pegar, puxar. Faturei esse mês aqui 30 mil. O que representou de vendas desses 30 mil de lanche? Quantos lanches? Aí, quando você verificar os lanches que você vendeu, você vai verificar que não vai passar de 10. Isso já é um indicador. Opa, eu tenho 10 produtos, tá? Eu tenho 10 produtos que representam 80% do meu faturamento. É nesses 10 produtos que eu vou verificar, fazer primeiro a minha ficha técnica e a minha engenharia de cardápio. Por que é importante? Que o princípio de Pareto ajuda vocês a identificar quais os lanches mais vendidos e com maior margem de lucro. Só um minutinho, por favor. Obrigada. Aí, desculpa, pessoal, que aqui estava meio um burburinho. Obrigada. Aqui, depois, por quê? Porque ele vai ajudar vocês a identificarem os pratos mais vendidos e com maior margem de lucro, otimizando a produção e reduzindo os custos do seu estabelecimento. Exemplo prático, né, de como você vai aplicar isso e descobrir quais pratos são o seu negócio. Nós vamos fazer isso agora. Então, ali, ó. Princípio de Pareto, obtido a regra 80-20, ou seja, o que significa isso? 80% dos resultados são representados por 20% das causas, que significa 80% do teu faturamento vai representar 20% dos itens do seu cardápio. Que 20% dos itens do seu cardápio, se chegar a 10, no caso de hamburgueria, é muito. Então, você tem que focar a sua concentração em melhorar a margem, a aparência, reduzir os custos desses 10 itens, 20 itens, o que representar os 20%, os produtos que representam 20
80% do seu faturamento são no máximo 20% do que você vende. Então, se você, nesses 20%, que vai dar em torno de 10 lanches, e você reduzir os custos, aumentar a margem, melhorar a qualidade, o que você vai fazer? Vai aumentar o seu faturamento, porque você focou nos 20% de produtos que te dão 80% de faturamento. E aí vamos explorar um pouquinho isso aqui. Então vamos lá. Identifique os 20% de produtos que geram 80% do seu faturamento, ok? Identificou esses itens. E aí você vai fazer o quê? Adequar o seu cardápio primeiro. Adequar o seu cardápio, primeiro, os benefícios. Aplicar o princípio de Pareto para aumentar o lucro do seu estabelecimento. Ou seja, você vai ver o CMV desses produtos que representam 80% do faturamento, vai tentar reduzir o custo sem reduzir a qualidade, então você aumenta mais ainda, e aí você vai fazer o quê? Adequar o seu cardápio a isso, você vai dar maior destaque aos produtos que te dão maior lucro e que representam 80% do seu faturamento. Então, isso é indicado para vocês fazerem para melhorar para aumentar o faturamento de vocês. Terceiro aqui. Então, vamos lá. Depois como utilizar o princípio de Pareto? Primeiro, você fez o seu CMV, a sua ficha técnica, vendo o custo da mercadoria vendida e o percentual que ela representa em relação ao preço de venda. Depois, divida o cardápio em categorias e pratos e sobremesas. No caso de vocês, você vai ter os lanches, por exemplo, à base de carne bovina, de carne suína, aqueles vegetarianos, né? Os que são hambúrgueres ou outros lanches, você vai categorizar. Depois você vai calcular a margem de acordo com cada produto. Então, você já tem lá a ficha técnica. Você sabe que o cheeseburger, a margem dele, tá? O custo da mercadoria vendida é de 30%. Você identificou que o X-salada, tá? Ele representa 32%, mas ele é o que mais sai. E aí você vai verificando isso. Depois, volume de vendas. Aí você vai ver o volume de vendas de cada um desses produtos. E com isso você vai poder posicionar isso de uma forma mais rentável e mais estratégica no teu cardápio. Não adianta você colocar ali por ordem alfabética os produtos. Isso aí não tem nada a ver. Você tem que colocar à vista do cliente, tá? Primeiro, nas duas primeiras linhas e nas últimas linhas, os produtos com maior margem e com uma descrição mais detalhada e com preços terminando, não sendo preço cheio. Então, isso você já vai dar destaque, já vai aumentar, ok? E ali você vai também fazer o quê? Combos. Por exemplo, você chegou, eu tenho lá, lembra que eu falei do prodígio? Que ele vende pouco, mas ele dá um alto lucro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse produto que ele não vende muito, tá? Talvez por desconhecimento, por má posicionamento, por não divulgação do teu pessoal. Então, eu vou fazer o quê? Vou montar um combo. Então, eu pego esse lanche junto com um refrigerante, ou junto com uma batata, ou junto com uma porção a mais de uma maionese gourmet, para alavancar ele. Vou divulgar isso nas minhas redes sociais, vou colocar ele em destaque no meu aplicativo, porque aí eu vou primeiro popularizar esse produto, e é um produto que me dá alta rentabilidade, ok? Teve um cliente nosso, tudo bem, não é hamburgueria, mas ele é um restaurante mexicano, e aí o que ele fez para o Dia dos Namorados? Com base, né, nisso que nós estamos falando aqui, ele pegou, levantou os pratos com maior lucratividade, tá? E colocou um descritivo melhor, e ainda ele pegou aqueles pratos que são o menino prodígio. Então ele fez combos, né, para o Dia dos Namorados e lançou. E ele achou, falou, não sei, mas ele falou para mim, Sandra, foi a primeira vez que eu fiz uma promoção, uma campanha, ou para Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, seja o que fosse, e que ele fez ela, como ele chamou, cientificamente, ou seja, ele fez ela planejada. Ele falou, foi sucesso total o combo.
Significa o quê? Que aquela promoção me trouxe um lucro muito maior do que outros anos que eu fiz, porque ele fez com planejamento e com base nessas informações. Aqui, exemplos práticos, né, de categorização. Criando uma nova categoria, revisar o cardápio para criar uma nova categoria de lanches especiais, criar uma oferta de menu limitado, gerando expectativa. Tem um restaurante aqui próximo de Sebrae, e que ele tem, assim, todo ano, o público que vai lá, os clientes dele esperam o mês de outubro para o Halloween e o mês de Natal, porque todo ano chega na última semana de outubro, ele faz a semana do Halloween. Então começa com a tematização do restaurante. O restaurante por quê? Depois o que que ele faz? Todo mundo está vestido a caráter de Halloween. E aí ele faz os pratos, ele faz arroz negro, arroz fantasma, ele faz, como é que chama? Camarão na moranga, ou seja, ele procura trazer, remeter os pratos ao Halloween. E aí, bomba o restaurante dele. E final de ano, ele também traz pratos mais remetendo ao Natal. E ele faz o quê? Cada cliente que é fiel lá, que ele sabe que tem um cadastro de clientes, que isso é importante, ele chegou, teve um ano que ele mandou fazer um chaveirinho com a foto do cliente, outro ano ele mandou fazer uma mini garrafinha da Coca-Cola com o nome do cliente no rótulo. E aí o pessoal vai lá e ganha o brinde. Entenderam? Então isso é muito legal. E vocês podem, né, criar novidades, criar um cardápio sazonal em datas baita sacada. Vai usar, é isso mesmo. Atender fantasiado, faz toda a diferença, ou seja, mostrar o clima. Isso é criatividade. Vai criar um menu limitado, né? Então você pode criar um menu vegano, você pode criar um menu pensando aí no Halloween, que menu vocês poderiam criar? Você pensando ali, vamos lá, vamos pensar, né? No final do ano, então muita gente come pernil, por que não ter um hambúrguer de pernil, gente? Ó, já me deu água na boca. Depois, aumentando o preço do produto, analisar quais produtos têm alta demanda e pouco custo, e aumentar o preço gradativamente, observando a reação do cliente, entender se a sensibilidade dele é ao aumento. Então, se aumentou às vezes R$ 1, R$ 2, o cliente pode não perceber, mas isso faz diferença na sua formação de preço de venda e no seu lucro, tá? Estou dando um exemplo. Aproveitando redes sociais, compreender a oferta do restaurante, o perfil, o comportamento do público, criar promoções sazonais, produtos sazonais, isso faz toda a diferença, né? Exemplo que eu falei aqui é justamente o Halloween, é o Natal, é o Dia das Crianças, pode ser o dia da secretária, pode ser a dia do vegano. Aí, Fernanda, tem lanche de pernil, olha aí. E carne louca, gente, eu amo de paixão lanche de carne louca. Ele me remete à memória afetiva dos aniversários antigamente. Vende muito isso, Fernanda. É uma delícia e eu tenho memória afetiva com ele. Então eu lembro assim que quando tinha festinha, sempre tinha um lanche de carne louca, com aquele pãozinho fresquinho, francês, fresquinho, fica todo molhadinho no meio. Gente, já tô com água na boca. Aquela carninha, aquele molhinho com um pouquinho, que vai um pouquinho de pimentão, oh, coisa boa. E isso pode ser, você pode colocar, você quer lembrar da sua mãe, quer alguma comida de memória afetiva, que lanches, você pode fazer até, olha, você pode fazer um quiz com os teus clientes, qual lanche você te remete à memória afetiva? Coloque aqui no nosso chat e ganhe um brinde. Pô, aí você vai ter ideias, aí você fala, olha, quem aqui tem, você vai pegar o mais eleito, né, os mais eleitos, e vai falar, olha, aqui representando os nossos clientes que têm memória afetiva, vamos lançar a quinzena do sanduíche de carne louca, do sanduíche, sei lá do que, entendeu? Eu me lembro do carne louca. E era ótimo. Outro lanche que me remete, né, à memória afetiva é que minha mãe fazia bife, né? Aí ela pegava, punha o bife, uma metade do pão francês, a outra metade ela fazia o chuchu na frigideira, porque ela fazia com azeite e ficava molinho. Eu pegava e ó, hum,
É o grande coringa nos lanches, isso. Bom, eu já estou salivando aqui, né, gente? Mas vamos seguindo aqui, que daqui a pouco acaba, eu quero morrer. Aqui, aproveitando. Ah, isso. E o lanche, a próxima vez que a gente se encontrar, vocês, cada um vai ter que trazer uma degustação do seu carro-chefe, tá? E a gente vai aqui provar. Eu quero ser sua cobaia. Eu e a Suelen, né? Aí, vamos lá, fácil implementação. Primeiro, otimização do menu. Uma simples organização no seu menu, destacando os pratos, colocando detalhamento nesses lanches mais rentáveis, entendeu? Colocando eles em locais mais significativos, orientando tua equipe de atendimento a indicar esse lanche como melhor. Isso tudo já vai aumentando o teu faturamento, porque você está vendendo o que dá mais lucro, né? Depois, implantação continuada, sempre utilizar o princípio de Pareto. Ah, Sandra, eu fiz o princípio de Pareto desculpa aqui, há 2 anos atrás, não, o princípio de Pareto tem que fazer pelo menos 2 vezes por ano, para saber o que continua no gosto do cliente. Pode ser que eu faça e veja que são os mesmos pratos. Aí eu fui lá conferir a ficha técnica, estou com a mesma margem de lucro, bacana. O cardápio está ok? Tudo bem. Agora, eu não posso fazer isso uma vez na vida e nunca mais fazer. E aí, aplicar o princípio de Pareto, né, para garantir um estabelecimento de alimentação fora do lar com sucesso. Um restaurante, uma lanchonete, um food truck, sempre com sucesso garantido. E aí, dica de ouro: ouça os clientes e seus colaboradores. O que os clientes falam? Então, é importante, vocês podem fazer, por exemplo, uma dica de sucesso que o Outback fez há muitos anos atrás. Ele queria 2 coisas. Ele queria saber quem eram os clientes dele, porque o pessoal foi lá, foi embora, comeu e acabou, né? E aí pagou lá e pronto. Então ele queria saber quem eram. Segundo, ele queria saber o que acharam, queria a opinião dos clientes sobre os pratos. Então, ele fez uma pesquisa. No momento que ele recebia a nota fiscal para pagar, né, ali para fechamento do pedido, ele recebia um QR Code para participar de uma pesquisa. Quem participasse dessa pesquisa receberia um voucher daquela cebola deles que eles têm ali, que eu não sei nem o nome, mas vocês sabem o que é a cebola empanada, para uma outra compra. É como se fosse um cashback para voltar. O que ele tinha? Primeiro, passou a ter o cadastro de clientes. Segundo, saber a avaliação do cliente sobre o atendimento, os produtos, se foi demorado, se não foi. E ainda tinha o cliente de volta, porque ninguém ia lá para comer só uma cebola, sempre gastava mais. Então vejam que estratégia é essa. Só que vocês não se relacionam com o cliente, vocês se relacionam: ô fulano, você veio aqui hoje, ô Beltrano, você sempre pede a pizza, na minha casa tem lá o seu Pinheiro que vende pizza, ele já conhece a gente pela voz. Não só pelo telefone, pela voz. Ele já fala: já sei, a pizza é fininha, bem passada, tarará, sem o catupiry ou sem a cebola. Então, ele já conhece a gente. Mas isso, ele é um relacionamento, mas eu não sei qual a idade daquela família, quando faz aniversário, eu não sei o que faz, aonde trabalha, aonde mora, eu não sei nada desse cliente, se tem filho, se não tem. E importante é como você se relaciona. Já pensou se você tem um CRM, ou tem um cadastro legal de clientes que você sabe o aniversário? Então, você sabe que a Sandra faz aniversário em abril. Aí você vai, no começo do mês, mandar para mim uma mensagem com um voucher de desconto de 50% na minha compra, numa compra minha no mês de abril, que é o meu aniversário. Opa! Eu sempre vou querer estar comprando. Então, é isso que vocês têm que se relacionar com os clientes, ouvir a opinião dos seus clientes. Os clientes são o melhor feedback sobre o negócio e podem ajudar a identificar pontos fortes e pontos fracos. E pode começar a pesquisa assim: olha, de 0 a 10, quanto você indicaria o nosso estabelecimento para um amigo? O que foi para você, o que é para você o nosso maior ponto forte? E em que nós podemos melhorar? Ponto. Você precisa dessas 3 perguntas, né? Mas tem que ter o cadastrinho antes, gente.
Depois, identificação dos pratos mais lucrativos. Primeiro, por que isso é importante? Análise financeira. Use os dados financeiros para identificar os pratos mais lucrativos, como o relatório de vendas, o fluxo de caixa, o orçamento. Feedback dos clientes sempre. Pergunte aos clientes quais são os pratos favoritos e os mais pedidos. Isso pode ajudá-la a melhorar o atendimento. E avaliação do seu menu. Avalie seu menu como um todo, para identificar os pratos mais populares e mais lucrativos, que é o que você, tá, tem que deixar acima e reduzir os custos desse prato sem perder a qualidade. Benefícios na aplicação dessas técnicas. Redução de desperdício. Gente, é o que eu falo, você vai num restaurante por quilo, eu já falei para os proprietários, você tem que pesar o que vai para o lixo, porque o que está no buffet vai para o lixo, né? Vocês sabem. Então, a aplicação de ficha técnica ajuda a prever, tá, a demanda de ingredientes, otimizar a produção, reduzir o desperdício, porque vocês trabalham com produtos perecíveis. Então, tem que usar o que vai produzir. E ter ali, como a gente fala, um estoque de segurança. Por quê? Eu tenho lá produtos que me dão para uma semana. Eu preciso não de 7 dias, 8 dias de estoque, eu preciso de 10. Porque se eu demoro 2 dias para receber o produto ou para ir pegar o produto, eu tenho um estoque de segurança. Precificação adequada. Com a ficha técnica, você vai fazer a precificação adequada, porque você sabe exatamente o custo da mercadoria vendida e a complexidade ou não do preparo, tá? E aí, quanto tempo demora para fazer aquilo? O aumento das vendas ajudando a destacar os pratos com maior lucro no seu cardápio e controle financeiro. Você tem essas técnicas te auxiliam nos controles financeiros, no custo da mercadoria vendida e, consequentemente, no lucro. E se você vende mais e lucra mais, todo mundo fica feliz, né? E aí, exemplos práticos. A ficha técnica. Aprenda a criar a ficha técnica completa do seu prato mais vendido, começando por ele. Depois, engenharia de cardápio. Veja como arrumar seu cardápio. E aí, o princípio de Pareto. Então, veja o que nós fizemos aqui hoje com vocês. Em menos de 2 horas, nós passamos para vocês 3 exemplos práticos e 3 técnicas, que seria ficha técnica, engenharia de cardápio e o princípio de Pareto, visando o quê? O aumento do lucro de vocês. Conclusão. Né? Mas não acabei aqui, gente. A aplicação da ficha técnica é essencial para o sucesso do seu estabelecimento, da sua hamburgueria, da sua lanchonete, tá? Com o princípio de Pareto, você vai otimizar os resultados. Por quê? Porque você vai saber exatamente os pratos que geram 80% do seu faturamento. E quando você tem uma ficha técnica bem feita e um procedimento de preparo bem feito, você vai ter o quê? O cliente voltando, o seu estabelecimento cheio, os pedidos chegando. E a ficha técnica correta, tá? Você pode reduzir os custos e aumentar o seu lucro. Então, são 3 técnicas que nós passamos para vocês. Quem aqui já conhecia essas 3 técnicas, ou pelo menos 2 delas? Aí faz aquilo que eu falei, gente. Olha o joinha aí. Só foi o meu? 1, 2, 3, aí 4, 5, agora sim. Agora gostei. E beleza. Tá aí. Agora nós vamos começar o quê? A ficha diagnóstico. Vocês receberam um formulário, tá? Via Google Forms. Vou colocar aqui no chat também, tá, Também, Sandrinha? tá. Tá. E vou mandar no WhatsApp Oh, para tá vocês. bom. Aí vocês vão abrir e vão preencher comigo. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou pegar só o ar-condicionado, o controle. Estou morrendo aqui. Gente. Pessoal, vocês estão conseguindo clicar no chat, nesse link? Apareceu para vocês o que eu acabei de enviar? Dá um joinha aí para mim. Quem tiver dificuldade, eu estou mandando agora no WhatsApp de vocês também, que eu vi que tiveram alguns que tiveram dificuldade com a lista de presença. Já testem, vejam se vocês conseguem abrir, que essa atividade vai ser prática, a gente vai fazer junto com a orientação da Sandra, tá bom?
Pessoal, Bom, mandando também no WhatsApp, bom? não está Vocês estão funcionando. conseguindo me ouvir? Aí, está funcionando. Voltou? Sandra, Aí, oi, voltou? O Teams para voltei. você também? O meu nem tinha saído. O meu estava O aqui, meu firme e oscilou forte. aqui. Estou mandando para o pessoal no WhatsApp também, tá? Tá. Então, pessoal, vocês vão receber esse formulário. É mais ou menos assim, tá? É um Google Forms, ó. Tá vendo? Dá para ver aí? Hein, Suelen? Tá dando para ver eu passar aqui para eles? Tá. Ó, vocês vão receber aqui. Tá bom? Ó, recebendo aqui. Ah, não sei se dá para ver. Aí não deu nada para ver, mas tá tudo certo. E aí, só que aqui é diferente um pouquinho, porque a gente não consegue pôr aqui. Mas o que está aqui no Forms que vocês receberam, tá? O que está aqui é o que está aí. Então, só que está diagramado de forma diferente. Então, vocês vão colocar ali a qualificação da empresa de vocês. A empresa, o CNPJ, o telefone, o representante, o CPF, tá? E aí, vocês vão colocando. Quem conseguir acabar aí, eu vou indo, vou dando um tempinho para vocês colocarem, tá? Aí, aqui tem uma pergunta: quais as principais dificuldades e dores, não de vocês, dos clientes? Porque eu preciso saber qual é a dor do seu cliente. Já havia preenchido a lista de presença, mas não é a lista de presença, tá? Essa daqui é a pesquisa diagnóstico, é plano de ação de aumento de faturamento. Nós vamos. Ah, então não recebi, Fernanda. Aí acho que a Suelen vai te mandar. Ou ela mandou pelo Pessoal, e-mail. já está indo. Ah, Tá indo no WhatsApp já. Tá indo no É que a WhatsApp para vocês. minha. Tá oscilando aqui, pessoal. Tá. Erros técnicos. Só um Sim, minutinho. Vocês não sim, conseguiram erro acessar técnico. no chat aí do Teams, está indo no WhatsApp. Não, podem ir aí que a gente espera aqui. Gente, eu tô derretendo. Vocês acreditam? Aí vem a dor, né? Nós temos aqui, cada baia tem um ar-condicionado, só que nenhum dos controles remotos está funcionando. Ê, lasqueira, e eu tô aqui, ó. Pessoal, Chegou! Fernanda tá chegou. chegando, pessoal. Vai sinalizando Aí. aqui, por favor. Chegou aqui, beleza, Alexandre. Tá chegando, então tá bom. Então voltou, agora estabilizou a internet de novo, pessoal. Que bom. Isso. Tá, ó, eu aqui, ó. Aí, opa. Então vocês receberam. Então vocês vão vendo aqui, vão preenchendo aí, tá bom? Então vocês vão colocar o nome da empresa, o CNPJ, né? O representante, o nome de vocês, o CPF. E aí eu quero que vocês vão pensando aí. Não quero saber as dores de vocês. Não. A gente quer saber a dor do seu cliente. Por que o seu cliente procura o seu estabelecimento? Tá? Então, descreva os principais questionamentos do seu cliente. Por que ele entra em contato com o seu estabelecimento e compra um produto? Qual é a dor dele? Então, por exemplo, né, eu procuro um estabelecimento, uma hamburgueria, porque eu estou vontade de comer um hambúrguer. Ah, porque eu quero um lanche prático e rápido. Porque vêm os amigos e nós vamos, em vez de sair do padrão de pedir pizza, nós queremos pedir uma pizza. Então, pode ser alternativa em fast food, para buscar um sabor diferente, pode ser para uma reunião de amigos, né? Pode ser por suprir uma vontade de comer um hambúrguer mesmo. Então, por que eu quero? O hambúrguer, por exemplo, a pizza combina, muita gente fala com Coca-Cola. O hambúrguer combina com o quê? Então, e a gente em casa eu peço hambúrguer, viu?
A gente gosta, tem a noite do hambúrguer, então a gente pede no fast food e às vezes eu não gosto, eu acho que demora, aí eu vou lá buscar porque eu quero a batata trincando, né? Quando chega tudo trincando, trincando, não gosto de batata murcha, então eu prefiro ir buscar. Ah, mas por que que eu não vou até o local? Ai, tenho carne louca, Deise, depois você me dá seu endereço, ó. Aí eu não vou querer nem no pão, vou querer comprar assim um pote de meio quilo, porque aí eu quero comprar o pão fresquinho para chegar a pôr o pão quentinho da padaria. Já imaginou, gente? Nossa, já salivei aqui. Aí, ou seja, porque eu quero um lanche com memória afetiva, eu quero um lanche diferente, eu quero um lanche mais natural, não importa. Então, vocês vão escrever aqui quais os principais questionamentos dos clientes, por que eles optaram, por que vocês entendem que eles preferiram um hambúrguer, um lanche de carne louca. Primeiro, é a alternativa da pizza, ok? O hambúrguer. Segundo, porque hambúrguer é muito gostoso, né? Porque hambúrguer é carne. Então, os carnívoros vão preferir. Segundo, porque eu quero fazer uma hamburgada em casa, por exemplo. Então, vocês vão colocar essa dor do cliente. Todo mundo conseguiu responder essa parte? Olha o joinha. Ou seja, eu quero que vocês preencham lá no celular e respondam aqui para mim. Eu sou ruim, né? Perfeito. Agora, tá? Aí eu vou colocar aqui o próximo parte. Nessa parte, nós queremos saber de você um pouco qual foi o seu faturamento bruto. Aqui no formulário está pedindo maio, junho e julho, né? Mas se você tiver e você puder colocar 2022, qual foi seu faturamento bruto? 2023, qual foi seu faturamento bruto até agora, né? Até setembro. Aí me coloque, tá? O seu faturamento bruto no último mês. Bruto, não é líquido, bruto, tá? Aqui. E aí, nós queremos saber, tá? O seu lucro. Se você sabe qual foi seu lucro no exercício de 2020, 21 ou 20 pode enviar depois, Deise. Você, se não tem, quem não tiver, nós vamos estabelecer um prazo para vocês concluírem isso. Porque a gente não pode deixar assim, né? Porque depois, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui, nós vamos transportar isso e nós vamos gerar um relatório que você vai receber por e-mail, tá? Pelo nosso sistema. Então, a gente, hoje deixa eu ver, terça-feira, dia 3, a gente vai dar o prazo para vocês responderem isso até amanhã às 18 horas. Pode ser? Mas não mais do que isso. Porque senão vai virar bagunça. A gente não consegue o objetivo que a gente está fazendo isso aqui, que é para que vocês comecem a ter discernimento de como pegar as informações, de por que essas informações são importantes. Também, tá? Ali, nós queremos também, se você puder colocar, porque já que é de estou na 15 já. Opa, quais as despesas que mais impactam? Isso mesmo, o seu fluxo de caixa atualmente. Então, pode ser aluguel, pode ser mão de obra, pode ser matéria-prima, né? Depois, já está na 15, olha, eu nem cheguei lá ainda. Poxa, tá? Aqui, passando para a próxima, aqui, ó. Agora nós queremos entender o seu negócio. Qual é o seu segmento? Você vai colocar alimentação, mas é muito genérico. Então, você vai colocar hamburgueria, lanches, né? Você vai colocar hambúrgueres, lanche de carne louca. E aí você vai colocar qual é o seu negócio. Comércio de lanches. Depois, quem é o seu público-alvo? É importante saber, o seu público-alvo é mais masculino, mais feminino, ou homens e mulheres? Qual a faixa etária do seu público-alvo? Varia lá de 15 a 50 anos, por exemplo.
E aí você tem noção do seu público-alvo, qual a classe média, se é A, B, se é B, se é C, se é D. Isso é importante a gente saber. Depois, descreva, tá? O seu portfólio. Então, eu tenho hambúrgueres. Então, eu tenho hambúrguer bovino, hambúrguer gourmet, eu tenho hambúrguer suíno, hambúrguer de frango, tá? Eu tenho lá também, por exemplo, eu tenho lanches, né? Então, eu tenho desde hambúrgueres, misto quente, sanduíche de carne, lanches, não é lanches em geral, eu vou descrever. Então, tenho lanche de pernil, tenho lanche de carne louca, eu tenho lanche de, por exemplo, de atum, ou seja, você vai descrever, não precisa ser muita coisa, mas pelo menos 2 ou 3 itens que representem o que é o seu negócio, tá? Lanches em geral. É muito genérico, então quando você fala lanches em geral, eu não identifico, não te nicho, né? Então a gente quer entender isso. Depois, quais são os seus canais de distribuição? Quando nós falamos de canais de distribuição, é por onde o cliente te encontra. Aí você vai colocar iFood, se for o caso, né? Você vai colocar o próprio aplicativo, seu site, redes sociais, então, por indicação, por onde são os seus canais de venda, por onde as pessoas te encontram. Aí você vai colocar aqui as principais despesas, né? Quando a gente fala das principais despesas, então você vai me dizer se é, por exemplo, aí você coloca aqui água, luz, telefone, não, matéria-prima, mão de obra. E aí, né? Depois que vocês estão conseguindo responder, pessoal? Sandrinha, eu vi Oi, aqui que tem só umas 2 perguntinhas diferentes, mas seguindo aqui tá bem dentro, tá, gente? tá Se bem dentro. tiverem alguma outra dúvida, vocês podem Sim, sinalizar a gente, tá bom? tá, beleza. Depois, aí, agora eu quero saber, quem são os concorrentes de vocês? É importante a gente saber os concorrentes de vocês, quem são? Aí você vai falar, ó, o McDonald's, poxa, se eu sou uma hamburgueria, o McDonald's não é meu concorrente, mas pode ser o meu concorrente, pode ser uma pizzaria, pode ser um fast food de churrasquinho, pode ser um fast food, né? Um aplicativo de esfirras, de shawarma, né? Então, quem são os seus concorrentes? E aí, eu quero que vocês façam essa autoanálise. Qual é o seu diferencial? A qualidade. Qualidade, gente, não é diferencial, isso é obrigação. Tá? Então, vamos colocar qual é seu diferencial. Usar ingredientes diferenciados, por exemplo, assar o hambúrguer na brasa e não na chapa. Por exemplo, ter temperos diferenciados. Então, vocês vão colocar qual é o seu diferencial, o sabor, a qualidade, mas isso é obrigação. Mas isso, o que te torna diferente do teu concorrente? Por que eu vou escolher o seu hambúrguer em vez do vizinho? Entenderam? É isso. Passando aqui mais um pouco, agora é uma ponto-chave aqui. Vocês têm essas perguntas aqui, tá? Analisando internamente quais são os pontos fortes do seu negócio, analisando a empresa internamente quais são seus pontos fracos, depois o ambiente externo, quais são as oportunidades e o ambiente externo, quais são as ameaças. E aí, isso nada mais é do que uma análise SWOT. Então, vocês vão colocar aqui ponto forte. Por exemplo, pode ser boa localização, pode ser estrutura e equipamentos, porque você pode ter algum equipamento, alguma estrutura que te propicie uma maior qualidade nos produtos. Você pode ter um bom marketing, você pode ter um bom destaque nas redes sociais, você pode ter produtos gourmetizados, que não é o hambúrguer comum. Como eu falei, aquele hambúrguer que eu comi no Cabana. Foi no Cabana que eu comi o hambúrguer de mushroom. Amei, adorei ele. E eu nunca tinha visto isso antes, né? Então, ou seja, produtos gourmetizados. Aí, pontos fracos. Falta de ficha técnica. Primeiro ponto fraco. Pode ser falta de mão de obra.
divulgação fraca, o marketing fraco. Precisa comer o Black Hambúrguer da Magda, é isso mesmo. Lasqueira, que eu já não está na hora da janta, mas já estou aqui salivando, né? Como boa italiana fortinha, né? Que adora comer. E aí, vão colocando os pontos fracos de vocês. Depois, as oportunidades. Por exemplo, oportunidades que podem ser, primeiro, a tendência de hambúrgueres gourmet. Pode ser que a sua localização do seu estabelecimento, né, esteja próximo a vários redes de prédios residenciais que estão em construção ou já foram entregues, então vai aumentar a densidade demográfica daquela região. Então, vou levar para você, me aguarde aí, Magda, agora você me acabou, Magda. Aqui, oportunidade, estar próximo a escolas, universidades, a centros empresariais. Então, você vai colocar essas oportunidades. E aí você que vai me colocar isso. Abrir, por exemplo, que não lembro quem foi que colocou que vai abrir o salão, né, para serviço também. Então, já é uma outra oportunidade. Então, quais as oportunidades que vocês veem? E a ameaça? Quando nós falamos de ameaça, né, a oportunidade, a gente sempre vê um ambiente externo, por isso que eu coloquei oportunidade, de repente, estar próximo a escolas. Aí, Zaqueu, então, próximo a escolas, pode estar, por exemplo, próximo a novos prédios residenciais, próximos a universidades, a centros comerciais, não é dentro da empresa, e sim na parte externa. Aí, ameaças também relativa à externa. Então, por exemplo, desemprego, população desempregada, sem renda, vai comer menos fora. Por exemplo, a inflação, a alta de juros, a economia, porque isso impacta diretamente no poder de compra do consumidor. Se tem mais desempregados, se tem mais desempregado, eles consomem menos. Se tem inflação, os produtos aumentam demais e você não consegue segurar preço. Portanto, você vai acabar aumentando e caindo as vendas. Se, por exemplo, tem alta taxa de juros, então as pessoas que estão mais endividadas vão precisar apertar mais o cinto para poder pagar as contas, e assim sucessivamente. Então, está fazendo sentido para vocês o enfoque dos pontos fracos, dos pontos positivos, das oportunidades e das ameaças? Aí muitos de vocês podem estar perguntando, por que fazer a análise SWOT? Primeiro, os meus pontos positivos eu tenho que destacar mais. Segundo, o que é um ponto fraco, eu posso torná-lo um ponto forte. Então, por exemplo, falta de mão de obra. Eu posso conseguir mão de obra qualificada e aí ter uma equipe de alta performance. Ponto fraqueza, o marketing. Posso melhorar o meu marketing e a minha presença nas redes sociais. Oportunidades. Se tem eventos que eu posso participar, se tem grandes condomínios aqui, então já posso começar a fazer a divulgação no entorno do meu negócio. Quantos de vocês aqui já foram panfletar, divulgar, fazer um Google Ads, projetando publicidade de vocês de acordo com o CEP do seu estabelecimento? Então, eu quero que abranja os CEPs na divulgação do Google Ads, nos CEPs de abrangência aqui da minha região, até 5 quilômetros, que aí eu posso entregar. Eu posso criar um aplicativo próprio. Então, quando eu começo a colocar no papel e olhar para as oportunidades, eu começo a ter insights do que fazer para aproveitar essas oportunidades. E as ameaças, né? Como me blindar das ameaças? Então, você tem como controlar a inflação? Não, mas ela vai te afetar. O aumento do combustível vai te afetar. Por exemplo, desemprego vai te afetar. Então, quando você conhece as ameaças, você começa a traçar outras estratégias. Então, Sandra, mas isso eu já sei, mas eu pergunto, você já pôs no papel? Porque quando está na tua cabeça, chega uma hora que fica lá atrás, no limbo.
E aí, ó, passou batido. Quando está no papel, você olha, o que eu posso fazer para tornar os meus pontos fracos em pontos fortes? O que eu posso fazer para aproveitar as oportunidades? Ok, o Alexandre é ligeiro, hein? E aí, agora eu quero chegar com vocês no plano de ação. O que será que vocês vão me colocar de plano de ação? Então, aqui algumas sugestões, pensando sempre assim que tem que ser. É, isso aí, sempre tá ligeiro, Alexandre. Aí, vamos lá, colocando aqui os pontos, o plano de ação. Que ação vocês vão fazer para aumentar o faturamento? Aqui a gente vai dar algumas sugestões. Primeiro, mapear a tua região e verificar quantos condomínios tem aí na sua região, vai levantar escolas, né? Universidades, se tiver. E aí você vai preparar alguma. Aqui Zaqueu e Alexandre já chegaram nas respostas aí. Aí vocês vão preparar o quê? Um plano de ação para. Tchau, tchau, Aninha. Um plano de ação para apresentar para esses condomínios. Ah, mas é só chegar lá, jogar uns panfletinhos, isso aí vai para o lixo. Não, eu tenho um plano de ação. Primeiro, vamos lá, levantar os condomínios da região, ok? Quais são, o endereço, tudo. E depois eu vou lá visitar, vou levantar quem é o porteiro, quem é o síndico, tá? Porque eu preciso saber. Aí eu vou chegar e falar: olha, eu sou da hamburgueria tal, né? E eu estou aqui, eu queria oferecer para você um lanche de degustação, para você conhecer nosso cardápio, né? Para você ir para o síndico. E aí, se possível, né? Vocês divulgarem para a gente aqui. E aí, você já está conquistando ele, porque ele só vende quem conhece. Aí ele foi lá e experimentou. Então ele vai, se alguém estiver falando, olha, pessoal, aqui nós temos a hamburgueria aqui do lado, se a gente pedir, nós vamos dar na primeira compra, ele vai dar 10% de desconto, e ele tem também, funciona com cashback e etc. O que é o cashback? Fui lá, comprei, eu vou ganhar 5% de desconto na próxima compra. E isso tudo feito as contas e analisados, porque eu quero entrar naquele condomínio, eu quero entrar naquela empresa, eu quero entrar naquela escola, certo? Então, esse seria o primeiro plano de ação. Aí vocês vão colocar quem vai fazer. Ah, agora já vou colocar aqui, agora eu vou ver o chat aqui para ver quem vai fazer o quê. O Alexandre, que já acabou, vai fazer essa ação. Ah, deixa eu ver, o Zaqueu também. Deixa eu ver, a Magda acho que já até fez, né? E assim sucessivamente. E depois vocês vão colocar o período, tudo tem que ter começo, meio e fim. Porque se ficar, eu vou fazer, ok. Pode ser em 2050, né? Então você vai colocar a data, hoje é dia 2, então de 3/10 a 15/10. E aí você vai colocar o que você vai fazer. Depois, segundo plano de ação, gente, conhecer os clientes de vocês. Poxa, Sandra, eu tenho cadastro de clientes, bacana. Então, você vai fazer, para quem já tem, vai fazer a atualização cadastral. O que é isso? Vai ligar para o cliente. Olha, dona Sandra, né? Dona Suelen, aqui é a Sandra do Marx Hambúrguer. A senhora sempre comprou com a gente aqui, etc e tal, tudo. Olha, o cliente não gosta de passar os dados dele, mas eu posso ligar para saber se está vivo, se está morto, se mudou de endereço, tá? Mas eu também posso criar um forms para toda aí com um voucher, né? Aquele exemplo que eu dei do Outback, para que ele capte quem é um cliente dele, porque ele vai mandar promoção direto para o cliente. Vender para quem já te conhece é 50% mais barato do que conquistar um cliente novo. Então, vou lá me relacionar com o cliente. Quem vai fazer? Vocês vão determinar qual o prazo. Vamos lá ver aqui, vamos lá, de 9 de outubro até 20 de outubro. Terceiro plano de ação, criar um combo com os produtos
mais lucrativos. E aí, quando eu crio um combo com os produtos mais lucrativos, para as datas comemorativas. Para o Dia da Criança, quem não fez fica mais difícil fazer, está em cima da hora, mas ainda dá tempo, porque hoje é só dia 2. Criar um combo Kids, tá? Vocês também podem criar um combo, né? Para o Dia do Professor e assim sucessivamente. E nesse combo você vai fazer a promoção, você vai divulgar nas suas redes sociais. Depois, outro item aqui a título de sugestão, cada um tem o seu. Criar posts sobre o conteúdo do nosso prato que dá mais lucro, como ele é saboroso, fazer um filmezinho, um videozinho com o seu chapeiro, lancheiro, tá produzindo o lanche, olha que gostoso, mostrar que dá água na boca e pôr nas suas redes sociais. Então, aqui é plano de ação para aumento de faturamento, ok? Está entendido por vocês? Todo mundo conseguiu fazer o preenchimento? Como eu já falei, dá o joinha aí, quem já conseguiu preencher os insights que a gente foi dando para vocês, tá bom? Aqui, tudo certo. Aí, beleza. Agora, eu tenho mais um convite para vocês, tá bom? Aqui, vocês estão participando, né? Vocês fizeram ali aquele encontro de hamburguerias lá no Shopping Tucuruvi. A gente está passando esse conteúdo para vocês, tá? Vocês farão jus a uma consultoria para aumento de faturamento. Mas antes de mais nada, nós precisamos do comprometimento de vocês. Suelen, me lembra quantos clientes estavam lá no evento? Quase que 100, né? Uns 72, Sandrinha. 72. E olha, quantos estão aqui hoje conosco? Hoje 9, a gente tem, são 9 conosco, tem uns 7 clientes, Sandrinha. 7 clientes. Então, vocês estão percebendo que a gente procura dar informações, a gente realiza eventos para vocês, prepara conteúdo para vocês. Então, a nossa parte a gente está cumprindo. Então, primeiro, que vocês participem dos coletivos. Segundo, que vocês participem da consultoria. Quando vocês tiverem a ligação, agendando a consultoria, não deixe de participar, porque nós estamos dando isso para vocês gratuitamente. E terceiro, praticar. Por quê? Vocês aqui tiveram 2 oficinas de 4 horas, que eu faço essas oficinas de engenharia de cardápio e de ficha técnica, são 4 horas cada oficina. Eu fiz um pocket para vocês, passei conteúdo, vocês vão receber as planilhas e o mínimo que a gente espera é que vocês coloquem em prática. Por quê? Você participando do coletivo, recebendo a consultoria e praticando, sabe o que vai acontecer? Vocês vão aumentar o faturamento. Agora, se você não colocou em prática, é como eu falei, de todos aqueles que participaram, 70, nós temos 7 aqui. Aí, Fernanda, abriu bastante sua visão. É isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês aumentem o faturamento, mas vocês só vão chegar no fim da estrada com aumento de faturamento se colocar em prática. Porque eu escutei, bacana, interessante o que a Sandra falou, e você não pôs em prática. Vai mudar o seu resultado? Não vai. E aí não adianta reclamar, porque tem concorrência, porque os produtos estão caros, porque não tem motoboy, porque falta mão de obra qualificada, porque a vida está difícil. E aí eu pergunto, reclamar mudou alguma coisa? Não, não muda a realidade de vocês, é isso que a gente quer mostrar. O que muda a realidade de vocês é a ação. E a ação não é a de trabalhar no operacional todo dia. Estou convidando vocês para pensar no estratégico da empresa de vocês. O que eu falei hoje aqui é estratégico. É ficha técnica, é saber a margem, o custo da mercadoria vendida. É como saber qual produto te dá mais lucro, qual não. Aquele que você tem que tirar do cardápio e outros que você tem que prospectar, que você tem que dar mais detalhe para vender mais. O que nós estamos apresentando para vocês aqui é como aumentar o seu faturamento, como aumentar o seu lucro. Agora, se você não pôr a mão em nada,
Tudo bem. Foi a sua escolha de optar por não fazer nada. Aí você não vai ter lucro. E nós nos comprometemos a fazer com que vocês aumentem o faturamento de vocês em até 8,5%. Olha só, nós nos comprometemos perante o Sebrae em que os grupos que participam com a gente desses vocacionais, que eles aumentem o faturamento. Então, o que a gente espera, pelo menos vocês 7 que vieram até aqui com a gente, que vocês ponham a mão na massa e que aumente o faturamento. Que esse é o nosso objetivo. E aqui, isso, vocês vão receber o material, sim. Agora, eu quero falar mais uma coisinha para vocês. Tem mais coisas para vocês aqui. Ô, Suelen, pode falar. Só uns recadinhos, né, Sandrinha, para Uhum. fechar esse comprometimento, né? Então, vocês estão preenchendo o diagnóstico, né? Eu recebi aqui 4 respostas, né? Estou aguardando essas outras pessoas que ainda vão responder com o prazo que a gente se Falta comprometeu, 3. né, com a Sandra, né? E vocês vão receber as planilhas de brinde que ela disponibilizou, né, Sandrinha? Um bônus, essas planilhas. Quem respondeu o diagnóstico vai receber essas planilhas que eu estarei enviando. Inclusive, eu vou entrar em contato com cada um, particularmente, para oferecer essa consultoria que a Sandra está comentando, que são 2 horas de consultoria individual, tá? Que a gente está fazendo um diagnóstico orientado por ela, e ainda vocês vão ter direito a essas 2 horas de consultoria individual. Então, a gente oferece todos os recursos e ferramentas, né, Sandra, para vocês poderem chegar num resultado que realmente a gente se compromete, tá? Então, os próximos passos são que vocês vão receber essas planilhas e também um contato se vocês vão ter interesse nessa consultoria individual, tá bom, Sandra? Se eu esqueci de algo, Isso. você me lembra também. Tá bom, não, tá tudo certo. Agora, quem não quer também, tudo bem. Ninguém tá matando ninguém aqui. A gente oferece, né? A gente dá o corpo para vocês, vocês usam se quiserem. Tá aí. E aí, o que nós temos mais para vocês, tá? Para quem é daqui da Zona Norte, tá? Aqui eu ainda não consegui agendar a minha, mas estou na parte final para a abertura da hamburgueria. Aí, Alexandre, tá aí. Então, aqui o que temos mais para vocês, tá? Nós temos o programa Brasil Mais, que é agente local de inovação, aonde o Sebrae paga para agentes locais de inovação treinados e capacitados acompanhar a empresa de vocês por até 4 meses. E ele vai pegar na mão. E o foco do Ali justamente é a inovação. E quem pode participar? Primeiro, empresas aqui da região da Zona Norte, tá? Que sejam ME ou EPP. Infelizmente, esse programa não é para o MEI, porque ele é mais complexo, tá? E ele é 100% subsidiado pelo Sebrae. E aqui nós já estamos, né? Aqui, ó, inicia agora em outubro e a gente já está aqui já terminando a regimentação. E o que a gente pede para vocês é dedicarem 2 horas na semana. Não é muito, é 2 horas para fazer as tarefas que o agente vai te pedir. Ah, Sandra, vou arrumar mais sarna para me coçar? Vai. Porque se você quer crescer, você tem que mudar de atitude. Fazer a mesma coisa sempre não vai dar certo. Você tem que mudar para crescer. E aí, como que funciona essa metodologia? Tem primeiro, a primeira fase, a identificação dos problemas ou do problema, e aí eles vão identificar, vão elencar qual é o mais emergente, o mais urgente, vão buscar a solução, que pode ser conosco ou no mercado, vão fazer a implantação junto com vocês, acompanhando e vão avaliar. Tudo isso 100% gratuito. Não custando nada para vocês. Um investimento 100% subsidiado ao Sebrae. Oi, Fernanda, você está na Zona Sul. O que a gente te sugere é que você, Fernanda, procure o escritório lá na Adolfo Pinheiro, que lá todos os escritórios têm agente local de inovação, tá bom? E aí, Alexandre, está disposto? Então, a Suelen vai entrar em contato com você para te incluir na turma do Ali, tá bom? Aí, aqui, isso, vocês vão adorar. Tem alguém aqui que já foi Ali, já participou do Ali? A Deise, beleza, Deise? Aí, chama a Deise. Deise também quer, beleza. É isso aí. E aí,
estamos já caminhando para o final, já passamos 3 minutos, e eu agradeço vocês por estarem aqui nos ouvindo, tá? Aí, Isaqueu, eu participei. E aí, Isaqueu, relata aí, gostou? Como é que foi, Isaqueu, para você? Muito bom, tá vendo? Quem fala é que tem a voz, né? Indico muito, gente, vamos participar do Ali. E agora, né, eu quero, Suelen, você tem o link aí da ouvidoria, Suelen? Já vou mandar aqui no chat também, Sandrinha. Isso, tá bom, é isso. O que eu queria pedir a vocês? Primeiro, aqui, ó, sou da Oeste, também dá para você fazer lá na Oeste, Magda, sem problema nenhum. Aliás, eu acho que você, é isso, aqui, ó, teve um bom crescimento na minha empresa, gente, que é melhor do que o próprio cliente falando do programa que a gente oferece para vocês de graça. É um consultor, agente local de inovação, pegando na tua mão, estando junto com você. Aonde vocês acham isso de graça? Só aqui no Sebrae. E isso porque o nosso foco é aumento do seu faturamento. Agora, nós queremos ouvir a sua opinião. Então, vocês participaram do evento lá no Shopping Tucuruvi, participaram hoje aqui, e aí a opinião de vocês, o nosso portal da nossa ouvidoria faz toda a diferença. Primeiro, se vocês gostaram, nos ajuda a mostrar nosso trabalho na casa, e também, se nós precisamos melhorar no quê? Então, a gente gostaria de saber a sua opinião, tá? E eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a Suelen aqui na moderação, né? O Carlos, todo mundo que esteve aqui com vocês acompanhando, né? E sintam-se privilegiados, porque vocês são 7 que estão aqui com a gente, e lá nós tivemos 70. Então, a chance de sucesso de vocês, eu tenho certeza que ela é muito maior, porque vocês estão investindo o tempo de vocês, né? E aí tem empresário que fala assim para ele, não tenho tempo. Aí eu falo, então você não está investindo no seu crescimento. Não, lógico que eu estou. Não, tem que investir no seu conhecimento. E hoje, parabenizo vocês por estarem investindo no conhecimento de vocês. Tá bom? Muito obrigada, obrigada, Alexandre, obrigada, Deise, obrigada a todos vocês, os 7 privilegiados que estão aqui conosco hoje, tá bom? Um abraço a vocês, até breve, e é isso, Ellen, muito obrigada. Obrigada, Sandrinha, obrigada mesmo por trazer um conteúdo tão rico. Vocês viram que a Sandrinha fez um pocket de uma oficina aí de 2 oficinas para poder trazer esse conhecimento rico nessa tarde. E como ela falou, né? Quem realmente faz as mesmas coisas, espera sucesso, infelizmente acaba sendo frustrado. Mas quem busca novos caminhos como vocês, de dedicarem essas horas, essas 2 horas de conhecimento, com certeza vão se destacar aí no mercado, viu? Muito obrigada, aguardem meu contato, se tiverem dificuldade, meu WhatsApp está aí disponível para vocês. Sandrinha, muito obrigada mais uma vez por esse show de conhecimento, e precisando a gente está à disposição. Gente, muito obrigada e uma ótima tarde, viu? Até mais. Até mais, pessoal, um abraço para vocês. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tudo de bom, gente. Beijos. Beijo, tchau, tchau.